Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar juntos a profundidade do Salmo 139:13, que nos ensina sobre a criação única e maravilhosa de cada um de nós. Vamos abordar 5 temas que incluem a criação divina, a beleza e a complexidade da obra de Deus em nos criar, identidade e valor, como somos formados com propósito e dignidade, a presença de Deus, a intimidade do relacionamento que Deus tem conosco, o cuidado de Deus, como Ele nos conhece profundamente e cuida de cada detalhe da nossa vida. Louvor e gratidão, a resposta natural a essa criação incrível e ao amor de Deus por nós. Espero que essa reflexão traga novas perspectivas e encorajamento para a sua jornada espiritual. Vamos juntos mergulhar nesses temas. 1. A profundidade da criação de Deus. Você já parou para pensar em como tudo à sua volta é complexo e detalhado? A natureza, o corpo humano, o universo. Parece que cada coisa foi cuidadosamente planejada e pensada. No Salmo 139:13, o salmista Davi escreve: "Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe." Essa frase revela algo profundo. Deus está por trás de cada detalhe da nossa existência, desde o momento em que começamos a ser formados no ventre de nossa mãe. Hoje quero convidar você a refletir sobre isso comigo. Imagine um bordado, aqueles bem detalhados, cheios de cores e formas. Agora, pense no tempo, no cuidado e na paciência necessários para criar uma peça assim. Cada ponto, cada fio é pensado com precisão para que o resultado final seja uma obra de arte. Essa é uma boa analogia para entender o que o salmista quis dizer com tecer no ventre. Deus, como um artesão habilidoso, nos tece cuidadosamente, fio por fio, no ventre de nossa mãe. Não somos obra do acaso ou fruto de um processo aleatório. Somos criação intencional, planejada com amor e propósito. Pense no desenvolvimento de um bebê. Desde o momento da concepção, cada célula sabe exatamente o que fazer, onde se multiplicar, como formar órgãos, ossos, pele. Tudo segue um plano incrível e perfeito. A ciência até hoje se surpreende com a complexidade desse processo. E no Salmo 139, vemos que Deus está por trás de tudo isso. Ele é o responsável por cada detalhe da nossa formação. Desde o nosso DNA, que determina nossas características físicas, até os talentos, habilidades e até a nossa personalidade. Não é surpreendente? Eu gosto de pensar também na nossa mente e coração. Deus não nos formou apenas fisicamente. Ele também moldou nosso interior, nossas emoções, pensamentos e a forma como percebemos o mundo. Quando o salmista fala de interior, ele está se referindo a quem realmente somos por dentro. Deus conhece os nossos medos, alegrias, inseguranças e sonhos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, porque foi Ele quem nos criou assim. Isso traz uma sensação de paz e segurança. Não estamos sozinhos em nossas lutas internas. Há um Criador que entende cada detalhe de quem somos. E essa criação detalhada de Deus não é apenas uma característica nossa, como seres humanos. Podemos ver exemplos disso em toda a natureza. Pegue o caso de uma flor, por exemplo. Uma simples flor pode parecer algo comum, mas se olharmos de perto, veremos que cada pétala, cada cor, cada textura foi perfeitamente formada. Ou pense nos animais, desde os menores insetos até os maiores mamíferos, todos com sistemas tão complexos quanto o nosso. O mesmo Criador que se preocupou com esses detalhes na natureza, também se preocupou com cada detalhe da sua vida e da minha. Isso nos leva a uma reflexão importante. Se Deus nos formou com tanto cuidado e atenção, isso significa que temos um valor imenso. A sociedade às vezes tenta nos fazer sentir que não somos suficientes, que precisamos de mais para sermos valorizados. Mas quando entendemos que fomos criados por Deus, com tanto amor e propósito, percebemos que nosso valor não depende de padrões externos. Nosso valor está em quem nos criou. Outro ponto importante desse texto é que Deus não só nos formou, mas continua presente em nossas vidas. Ele nos conhece profundamente e está atento a cada detalhe de nossa jornada. Como um artesão que acompanha o progresso de sua obra, Deus não nos abandona depois que somos formados. Ele está com a gente, em cada passo que damos, em cada fase da vida. Isso traz consolo em momentos de incerteza, porque sabemos que Ele está no controle. Eu gosto de usar um exemplo real. Pense em um engenheiro que constrói uma ponte. Ele sabe cada detalhe do projeto, desde a fundação até os últimos parafusos. Mesmo depois que a ponte está pronta, ele continua monitorando, garantindo que tudo esteja em ordem, realizando manutenções quando necessário.
Da mesma forma, Deus está constantemente cuidando de nós, garantindo que estamos no caminho certo, corrigindo onde é preciso e nos sustentando quando estamos prestes a desmoronar. Ele é tanto o Criador quanto o mantenedor da nossa vida. Quando o salmista Davi escreveu esse salmo, ele estava profundamente consciente de que a criação de Deus vai muito além do físico. O fato de Deus ter tecido nosso interior também aponta para o fato de que Ele nos criou com um propósito. Não somos um acidente. Cada um de nós foi criado com um plano divino em mente, e isso nos dá um senso de missão e direção. Nossa vida tem um propósito, e quanto mais nos aproximamos de Deus, mais conseguimos entender e viver esse propósito. Muitas vezes a gente passa pela vida sem refletir sobre isso. Vivemos no automático, apenas seguindo a rotina e tentando sobreviver ao dia a dia. Mas eu te convido a parar um pouco e pensar sobre como Deus te formou. Pense em cada detalhe da sua vida. Pense nos talentos que você tem, nas características únicas que te fazem ser quem você é. Nada disso é por acaso. Tudo faz parte de um plano maior. Você é importante e sua vida tem valor, porque foi Deus quem te criou. E se Deus nos criou com tanto amor e cuidado, como isso deve afetar a forma como vemos a nós mesmos e aos outros? Se entendermos que cada pessoa foi cuidadosamente tecida por Deus, isso muda a maneira como tratamos os outros. Cada ser humano, independente de sua aparência, cultura ou situação de vida, carrega o valor que Deus lhes deu. Isso nos desafia a viver com mais empatia, compaixão e respeito. Então, quando você olhar no espelho, lembre-se, você é uma obra de arte de Deus. Cada detalhe do seu ser foi pensado e planejado por Ele. E isso é motivo de gratidão. Que essa verdade te inspire a viver com mais confiança, sabendo que você é amado e cuidado por aquele que te formou desde o ventre da sua mãe. Que possamos valorizar a nós mesmos e aos outros, reconhecendo o valor que Deus nos deu desde o início. 2. A intimidade do conhecimento de Deus sobre nós. Você já parou para pensar em como Deus nos conhece profundamente? No Salmo 139, Davi escreve sobre essa realidade, dizendo que Deus nos formou no ventre e nos teceu de forma íntima e cuidadosa. Mas essa intimidade vai além do nosso corpo físico. Deus conhece nossos pensamentos, sentimentos e tudo o que se passa dentro de nós. Isso pode parecer até difícil de entender, porque a gente mesmo, às vezes, não consegue se entender completamente. Mas hoje quero refletir com você sobre a intimidade do conhecimento de Deus sobre nós e como isso impacta a nossa vida. Imagine um melhor amigo, aquele que você conhece há anos e que parece saber exatamente o que você está sentindo, mesmo sem você falar nada. Às vezes, só pelo seu jeito de olhar ou por uma pequena mudança no tom de voz, ele já sabe se você está triste, feliz ou preocupado. Isso acontece porque ele conhece você de verdade, conhece suas expressões, seus hábitos e a forma como reage em diferentes situações. Agora pense que esse tipo de conhecimento, por mais profundo que seja, ainda é limitado. Deus, por outro lado, conhece não só as expressões do nosso rosto ou o tom da nossa voz, mas Ele conhece o que está no fundo do nosso coração. Ele sabe o que nos preocupa, o que nos alegra, o que nos motiva, mesmo quando não temos coragem de admitir para nós mesmos. Quando o salmista diz que Deus nos teceu no ventre de nossa mãe, ele está falando de uma criação íntima, algo muito pessoal. Deus não nos criou de forma genérica. Ele nos conhece de uma maneira que ninguém mais conhece. Cada detalhe da nossa personalidade, nossas fraquezas e nossas forças, tudo isso foi moldado por Ele. E mais do que isso, Ele acompanha a nossa vida diariamente, sabendo exatamente o que se passa em nosso interior. Não há nada escondido de Deus. Ele conhece os nossos pensamentos mais profundos e os desejos do nosso coração. Isso pode parecer um pouco assustador à primeira vista, porque estamos acostumados a esconder certas partes de nós mesmos dos outros. Mas com Deus não tem como se esconder. Eu gosto de pensar na relação de Deus com a gente como algo semelhante à relação de um pai com um filho. Quando uma criança é pequena, os pais conseguem perceber o que ela precisa, mesmo antes de ela dizer. Talvez você já tenha visto isso. Uma mãe sabe que o filho está com fome, só pelo jeito que ele começa a se comportar. Um pai percebe quando o filho está cansado, só pelo modo como ele anda ou fala. Deus, que nos criou e conhece profundamente, sabe muito mais do que isso. Ele entende o que precisamos, mesmo quando não conseguimos expressar.
Ele sabe quando estamos ansiosos, mesmo antes de falarmos ou demonstrarmos isso. Ele conhece nossas tristezas mais profundas, mesmo quando tentamos mascará-las com sorrisos. Essa intimidade que Deus tem conosco é algo que deveria nos trazer consolo. Às vezes, a gente se sente incompreendido pelas pessoas à nossa volta. Mesmo nossos amigos ou familiares mais próximos não conseguem entender completamente o que estamos passando. Talvez você já tenha vivido momentos assim, em que parecia que ninguém conseguia ver o que você estava sentindo por dentro. Mas com Deus é diferente. Ele nos entende completamente, porque Ele nos formou e Ele está sempre presente. Um exemplo real disso é quando passamos por momentos difíceis, como perdas ou desafios na vida. Às vezes nem conseguimos expressar o que sentimos com palavras. A dor pode ser tão profunda que parece impossível explicar para alguém. Mas Deus não precisa que a gente explique. Ele já sabe, e Ele está ali, pronto para nos confortar. Quando o salmista diz que Deus nos conhece por dentro e por fora, ele está dizendo que Deus sabe de cada detalhe da nossa vida, mesmo antes de nós sabermos. Isso nos lembra que não estamos sozinhos, mesmo nas nossas batalhas mais difíceis. Essa intimidade de Deus também nos desafia a viver de forma mais autêntica. Se Deus já sabe tudo sobre nós, por que tentar esconder quem realmente somos? Às vezes colocamos máscaras, tentando parecer algo que não somos, para agradar os outros ou para evitar o julgamento. Mas com Deus, não precisamos dessas máscaras. Ele nos aceita como somos. E mais do que isso, Ele nos ama exatamente assim. Não precisamos nos esforçar para sermos perfeitos aos olhos dele, porque Ele já conhece nossas falhas e ainda assim nos ama profundamente. Uma analogia que eu gosto de usar é a de um médico experiente. Imagine que você vai a um médico e tenta esconder seus sintomas. Você pode até fingir que está bem, mas o médico, com sua experiência e conhecimento, vai perceber que algo não está certo. Ele sabe o que procurar. Ele conhece os sinais. Deus é como esse médico, mas em um nível muito mais profundo. Ele já conhece todas as áreas da nossa vida que precisam de cura, mesmo aquelas que tentamos ignorar. E Ele está disposto a nos ajudar, se permitirmos que Ele entre nessas áreas mais íntimas e nos transforme. Essa ideia de que Deus nos conhece profundamente deve nos dar segurança. Não precisamos fingir ser algo que não somos. Não precisamos carregar sozinhos nossos medos ou ansiedades. Podemos confiar que Deus entende tudo o que estamos passando e que Ele está presente para nos ajudar. Em um mundo onde muitas vezes nos sentimos pressionados a estar sempre bem, sempre felizes, é um alívio saber que Deus vê além das aparências e conhece nosso verdadeiro eu. No fim das contas, a intimidade do conhecimento de Deus sobre nós é um presente. É a garantia de que nunca estamos sozinhos e que há alguém que nos entende completamente. Podemos ser honestos com Ele sobre nossos sentimentos, nossos medos, nossas falhas, porque Ele já sabe e ainda assim nos ama. Que essa verdade possa trazer paz ao nosso coração e nos ajudar a viver com mais confiança, sabendo que somos conhecidos e amados por Deus de uma maneira que ninguém mais pode nos conhecer. E quando lembrarmos disso, que possamos nos abrir para essa intimidade, deixando Deus guiar nossas vidas com o conhecimento profundo que Ele tem de cada um de nós. 3. O valor e a dignidade do ser humano. Você já parou para pensar sobre o valor e a dignidade que cada ser humano carrega? Muitas vezes, na correria do dia a dia, esquecemos o quão preciosos somos. No Salmo 139, quando o salmista fala sobre como Deus nos formou e nos teceu no ventre de nossa mãe, ele nos lembra que a vida humana tem um valor imensurável, simplesmente porque fomos criados por Deus. Hoje, quero refletir com você sobre esse valor e o que isso significa para a nossa vida. Para começar, é importante entender que o nosso valor não vem de coisas externas, como conquistas, dinheiro ou status. Se você pensar bem, todas essas coisas são temporárias. Hoje podemos ter muito, mas amanhã isso pode desaparecer. O valor do ser humano vai muito além do que conseguimos acumular ou do que fazemos. Ele está relacionado ao fato de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós, com nossas diferenças, carrega a marca do Criador. Isso nos dá uma dignidade única, que não pode ser retirada, independentemente das circunstâncias. Eu gosto de fazer uma analogia com uma obra de arte valiosa. Imagine que você tem uma pintura de um artista renomado. Mesmo que a tela esteja suja ou danificada, ela não perde seu valor.
Por quê? Porque o que determina o valor daquela obra não é o seu estado atual, mas o fato de ter sido criada por um mestre. Da mesma forma, nosso valor como seres humanos não está nas nossas imperfeições ou nas falhas que cometemos, mas sim no fato de termos sido criados por Deus. Somos obras de arte divinas, com um valor que vai muito além do que os olhos podem ver. Agora pense em como essa verdade muda a forma como devemos nos enxergar. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes nos faz sentir insuficientes. A mídia, as redes sociais e até mesmo a opinião dos outros nos bombardeiam com padrões de sucesso e beleza que parecem inatingíveis. Mas quando entendemos que o nosso valor vem de Deus, percebemos que não precisamos provar nada a ninguém. Não precisamos nos adequar a padrões humanos para sermos dignos de respeito. Nossa dignidade já está estabelecida desde o momento em que fomos criados. Um exemplo real disso está na história de pessoas que, mesmo em situações de grande vulnerabilidade, demonstram uma dignidade que vem de dentro. Pense em ativistas que lutam por direitos humanos em condições difíceis. Essas pessoas muitas vezes enfrentam pobreza, opressão e até violência, mas continuam a lutar porque sabem que a vida humana tem valor e merece ser protegida. Elas não lutam por bens materiais, mas pelo reconhecimento de uma dignidade que é inerente a cada ser humano. E isso mostra que, independentemente das nossas circunstâncias, nosso valor não pode ser diminuído. Isso nos leva a outra reflexão. Se entendemos que temos valor por termos sido criados por Deus, como devemos tratar os outros? Muitas vezes podemos cair na armadilha de julgar as pessoas pelas aparências ou pelo que elas têm. Mas se todos carregam a marca do Criador, todos merecem ser tratados com respeito e dignidade. Isso inclui aqueles que são diferentes de nós, seja em cultura, classe social ou opiniões. A dignidade humana é universal, e isso nos desafia a amar e respeitar todas as pessoas, independentemente de suas circunstâncias. Um bom exemplo dessa ideia pode ser visto em ações simples do nosso dia a dia. Pense em como tratamos as pessoas ao nosso redor: o caixa do supermercado, o porteiro do prédio, o colega de trabalho. Às vezes, em nossa correria, acabamos tratando essas pessoas como se fossem invisíveis ou como se elas não tivessem a mesma importância que outros. Mas quando lembramos que todos foram criados à imagem de Deus, começamos a perceber que até mesmo as interações mais simples precisam ser marcadas pelo respeito e pela consideração pela dignidade do outro. Outro ponto importante dessa reflexão é que, ao entender nosso valor, começamos a ver que temos um propósito. Deus nos criou com um propósito específico em mente. Nós não estamos aqui por acaso. Cada um de nós tem algo único a oferecer ao mundo, seja por meio de nossos talentos, habilidades ou simplesmente pelo impacto que temos na vida das pessoas ao nosso redor. Quando reconhecemos o valor que temos, passamos a viver com mais confiança, sabendo que nossa vida tem significado. Agora, pense em uma árvore frutífera. Cada árvore é plantada com o objetivo de dar frutos. Mesmo que no início ela pareça pequena e insignificante, seu valor está no potencial que ela carrega dentro de si. Da mesma forma, nós temos um valor intrínseco, e Deus espera que nós frutifiquemos. Isso significa que cada um de nós tem algo a contribuir, algo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Não importa se o nosso impacto parece grande ou pequeno, cada ação tem valor no plano de Deus. Por fim, gostaria de falar sobre como essa compreensão do valor humano pode mudar a forma como lidamos com as dificuldades da vida. Às vezes, quando enfrentamos fracassos ou problemas, é fácil começar a duvidar de nosso próprio valor. Podemos pensar que, se não estamos alcançando o sucesso que esperávamos, então não somos importantes. Mas essa é uma visão limitada. Deus não nos mede pelos nossos resultados ou conquistas, mas pelo valor que Ele nos deu desde o início. Saber disso nos dá força para continuar, mesmo em meio às dificuldades, porque sabemos que nosso valor permanece intacto. Em resumo, o valor e a dignidade do ser humano vêm de Deus. Nós fomos criados com um propósito e carregamos a marca do Criador, o que nos dá uma dignidade que nada pode tirar. Quando entendemos isso, mudamos a forma como vemos a nós mesmos e como tratamos os outros. Não importa o que a sociedade diga, cada vida humana tem valor, porque foi Deus quem a formou. E se todos têm esse valor, devemos viver de forma que reconheça e respeite essa dignidade, tanto em nós mesmos quanto nas pessoas à nossa volta.
que essa verdade nos inspire a viver com mais respeito, mais empatia e mais confiança, sabendo que somos valiosos aos olhos de Deus. Não somos apenas mais um na multidão. Cada um de nós é uma obra de arte, criada por um mestre, e isso nos dá um valor que nada no mundo pode tirar. 4. A soberania de Deus na nossa história. Você já parou para pensar em como a história da sua vida faz parte de algo muito maior? Quando falamos sobre a soberania de Deus na nossa história, estamos nos referindo à ideia de que Deus está no controle de todas as coisas, guiando cada detalhe do nosso caminho. Isso pode parecer difícil de acreditar às vezes, especialmente quando passamos por situações complicadas ou quando as coisas não saem como planejamos. Mas hoje, quero refletir com você sobre como a soberania de Deus se manifesta na nossa história e como isso muda a forma como encaramos a vida. Primeiro, é importante entender o que significa soberania. Quando dizemos que Deus é soberano, estamos dizendo que Ele tem o poder e a autoridade sobre tudo o que acontece no universo. Nada escapa ao seu controle. Isso inclui desde os grandes eventos, como a criação do mundo, até os pequenos detalhes da nossa vida, como o momento em que acordamos de manhã ou uma decisão que tomamos no trabalho. Deus está presente em todos esses momentos, e Ele tem um plano para cada um de nós. Às vezes, a soberania de Deus pode ser difícil de enxergar. Quando enfrentamos dificuldades, como perder o emprego, uma doença na família ou até mesmo uma decepção pessoal, pode ser fácil pensar que Deus nos esqueceu, ou que Ele não está mais no controle. Mas é nesses momentos que precisamos lembrar que Deus vê o quadro completo, enquanto nós só conseguimos enxergar uma pequena parte. Imagine que a vida é como uma tapeçaria sendo tecida. Nós estamos vendo apenas o lado de baixo, onde os fios parecem confusos e entrelaçados sem sentido. Mas Deus, do seu ponto de vista, está vendo o lado de cima, onde o desenho perfeito está sendo formado. Ele sabe exatamente o que está fazendo, mesmo que para nós, naquele momento, tudo pareça confuso. Um exemplo real que ilustra bem a soberania de Deus é a história de José, no Antigo Testamento. José passou por várias situações difíceis. Foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, foi preso injustamente no Egito e passou anos sem entender o porquê de tudo aquilo. Mas no final, ele foi elevado a uma posição de grande autoridade e acabou salvando o Egito e sua própria família da fome. José poderia ter desistido no meio do caminho, achando que Deus o tinha abandonado. Mas a soberania de Deus estava atuando em cada detalhe da vida dele, preparando-o para um propósito maior. Isso nos mostra que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus está no controle, escrevendo a nossa história de maneira perfeita. Quando entendemos que Deus é soberano, isso muda completamente a forma como encaramos os desafios da vida. Muitas vezes, quando algo dá errado, nossa primeira reação é tentar resolver as coisas com nossas próprias forças. Ficamos ansiosos, frustrados e, às vezes, até desesperados. Mas quando confiamos na soberania de Deus, podemos descansar, sabendo que Ele tem um plano. Isso não significa que devemos ser passivos e esperar que tudo caia do céu, mas sim que devemos fazer a nossa parte com confiança, acreditando que Deus está cuidando dos resultados. Agora, pense em um piloto de avião. Quando você entra em um avião, confia que o piloto sabe o que está fazendo, mesmo que você não conheça todos os detalhes da rota ou das condições climáticas. Da mesma forma, podemos confiar que Deus, como nosso piloto, sabe o caminho que precisamos seguir, mesmo quando a jornada parece turbulenta. Ele vê o que nós não vemos e está nos guiando com sabedoria e amor. Essa confiança na soberania de Deus nos dá paz em meio às incertezas da vida. Outro aspecto importante da soberania de Deus na nossa história é que Ele está sempre agindo para o nosso bem, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que, mesmo os momentos de dor e sofrimento podem ser usados por Deus para nos moldar e nos preparar para algo maior. Às vezes, as dificuldades que enfrentamos são como um fogo refinador, que purifica o ouro e o torna mais valioso. Deus usa essas situações para nos moldar, fortalecer nosso caráter e nos aproximar dele. Um exemplo simples disso pode ser visto em situações cotidianas. Pense numa pessoa que enfrenta uma demissão. No momento, isso parece uma tragédia.
Mas, às vezes, essa mesma demissão acaba sendo o que abre portas para novas oportunidades, um emprego melhor ou até o início de um novo projeto de vida. Deus, em sua soberania, pode usar o que parece ser uma derrota para nos levar a uma vitória maior. Ele não desperdiça nenhuma experiência, por mais dolorosa que seja. Além disso, a soberania de Deus nos dá esperança, porque sabemos que nossa história não é apenas um acaso. Não estamos à deriva em um mundo sem propósito. Cada capítulo da nossa vida, mesmo os mais difíceis, faz parte de um plano maior que Deus está escrevendo. Isso nos lembra que nossa vida tem significado e que no final, todas as coisas vão se encaixar. O que pode parecer um caos agora, será parte de uma história linda e completa que Deus está escrevendo. Um exemplo prático dessa esperança é quando olhamos para trás em nossa própria história e percebemos como Deus estava agindo, mesmo quando não percebíamos. Talvez você tenha passado por uma fase difícil no passado, e agora, olhando para trás, você vê como Deus usou aquele momento para moldar quem você é hoje. Isso nos dá confiança para enfrentar os desafios atuais, sabendo que, mesmo que a gente não entenda agora, um dia tudo vai fazer sentido. Por fim, a soberania de Deus nos chama a viver com propósito. Se acreditamos que Deus está no controle da nossa história, então precisamos buscar viver de acordo com sua vontade. Isso significa alinhar nossas escolhas com os princípios que Ele nos ensina, confiar em sua direção e estar abertos para o que Ele tem para nós. Não se trata de viver de forma perfeita, mas de viver com fé, sabendo que Deus está guiando nossos passos. Em resumo, a soberania de Deus na nossa história nos dá confiança, paz e propósito. Podemos descansar, sabendo que Ele está no controle de cada detalhe, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Ele está escrevendo uma história maior do que podemos imaginar, e cada momento da nossa vida faz parte desse plano. Que possamos viver com essa certeza, confiando na sabedoria e no amor de Deus, e entregando nossas preocupações a Ele, que sabe o que é melhor para nós. Então, da próxima vez que você enfrentar um desafio, lembre-se, Deus está no controle. Sua história ainda está sendo escrita e Ele está cuidando de cada capítulo com carinho e propósito. 5. Louvor e gratidão pela criação. Chegamos ao final dessa reflexão sobre a criação de Deus, e não tem como concluir de outra maneira, senão com um sentimento de louvor e gratidão. Quando paramos para pensar na imensidão e na complexidade do mundo ao nosso redor, percebemos que há motivos de sobra para agradecer e louvar a Deus por tudo que Ele fez. Desde as grandes maravilhas da natureza até os pequenos detalhes da nossa vida cotidiana, tudo aponta para o poder criativo e amoroso de Deus. Hoje, quero compartilhar com você essa conclusão e como podemos viver uma vida marcada por louvor e gratidão pela criação. Se olharmos para a criação com olhos atentos, podemos ver a mão de Deus em cada detalhe. Pense na vastidão do universo, com suas estrelas, galáxias e planetas. Cada uma dessas coisas foi criada com um propósito e uma ordem que só um Criador soberano poderia conceber. Agora, pense em algo mais próximo, com a natureza ao nosso redor. As montanhas, os mares, as árvores e os animais. Tudo faz parte de um design perfeito que reflete a grandeza de Deus. Até mesmo o funcionamento do nosso próprio corpo é algo impressionante. O simples fato de respirarmos, do nosso coração bater, de nossos sentidos funcionarem, é prova de que fomos criados de maneira maravilhosa. Um exemplo claro disso é a complexidade de uma simples folha de árvore. À primeira vista, parece algo comum, mas se olharmos mais de perto, percebemos que uma folha é como uma pequena fábrica. Ela capta a luz do sol e, por meio da fotossíntese, transforma essa luz em energia para a planta. É um processo complexo, mas ao mesmo tempo funciona de maneira perfeita. Isso nos lembra de como até as coisas mais simples na criação têm um propósito e uma beleza que refletem o Criador. E se olharmos para a nossa própria vida, quantos motivos temos para louvar e agradecer a Deus? Muitas vezes, estamos tão focados nos problemas e desafios do dia a dia que esquecemos de ver as bênçãos que nos cercam. Mas quando paramos e refletimos, percebemos que Deus tem cuidado de cada detalhe da nossa história. Seja nas grandes conquistas ou nos pequenos momentos de alegria, Ele está presente, nos guiando e nos sustentando. É como a chuva que cai sobre a terra seca, trazendo vida e renovação. Assim também é o cuidado de Deus sobre nós, renovando nossas forças e nos enchendo de esperança a cada dia.
Um exemplo real disso é quando passamos por momentos difíceis e, mesmo assim, conseguimos encontrar motivos para agradecer. Talvez você tenha passado por uma situação complicada recentemente, como a perda de um emprego ou uma doença na família. Mas se parar para refletir, verá que Deus esteve presente o tempo todo, sustentando você e abrindo novas portas. Mesmo nas adversidades, há sempre algo pelo qual podemos ser gratos. Talvez seja o apoio de amigos e familiares, uma oportunidade inesperada, ou até mesmo o simples fato de ter forças para continuar. A gratidão é uma escolha que transforma a forma como enxergamos a vida. Quando optamos por agradecer a Deus, mesmo em meio às dificuldades, começamos a ver as coisas de maneira diferente. Em vez de focarmos no que falta, passamos a valorizar o que já temos. Em vez de reclamarmos das circunstâncias, aprendemos a confiar que Deus está no controle e que Ele sempre tem o melhor para nós. Isso não significa ignorar os problemas, mas sim encará-los com uma perspectiva de fé e esperança, sabendo que Deus é bom e que Ele está cuidando de cada detalhe. Uma boa analogia para entender o poder da gratidão é pensar em um copo d'água pela metade. Algumas pessoas olham para esse copo e veem um copo meio vazio, focando no que falta. Outras veem um copo meio cheio, agradecendo pelo que já tem. A gratidão nos ensina a olhar para o copo meio cheio, a valorizar as bênçãos que Deus já nos deu e a confiar que Ele continuará suprindo as nossas necessidades. Isso muda completamente a nossa forma de viver, porque começamos a ver a vida como um presente, em vez de como uma série de obstáculos a serem vencidos. Além de sermos gratos pelas coisas visíveis, como a natureza e as bênçãos materiais, devemos também louvar a Deus por quem Ele é. Ele é o Criador de todas as coisas, o Deus soberano que governa o universo com justiça e amor. Ele não apenas criou o mundo, mas também se importa profundamente com cada um de nós. Isso é motivo de louvor. Não somos apenas parte de um mundo imenso e impessoal. Somos conhecidos e amados por aquele que criou tudo. Isso nos dá uma dignidade e um valor que vão muito além do que o mundo pode oferecer. A Bíblia nos chama a louvar a Deus em todos os momentos, porque Ele é digno de todo louvor. Salmo 156 diz: "Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor." Isso nos mostra que o louvor não é apenas algo que fazemos quando estamos felizes ou quando tudo está indo bem. É uma atitude que devemos cultivar diariamente, independentemente das circunstâncias. Quando reconhecemos a grandeza de Deus e o seu cuidado por nós, o louvor se torna uma resposta natural. É como um reflexo de gratidão que surge do nosso coração ao percebermos o quão bom Deus é. Agora, como podemos viver uma vida marcada por louvor e gratidão? Primeiro, precisamos fazer da gratidão uma prática diária. Isso pode começar com algo simples, como tirar alguns minutos todos os dias para agradecer a Deus pelas bênçãos que você recebeu. Pode ser pelo ar que você respira, pela comida que tem à mesa, pelos amigos e familiares que te cercam, ou até mesmo pelas lições que você tem aprendido nas dificuldades. Quanto mais praticamos a gratidão, mais ela se torna parte de quem somos. Outra forma de viver em louvor é reconhecer a soberania de Deus na nossa história. Isso significa confiar que Ele está no controle e que, mesmo quando as coisas não saem como planejado, Ele tem um propósito maior. Quando vivemos com essa confiança, o louvor se torna uma expressão de fé, uma forma de dizer: "Deus, eu confio em Ti, mesmo quando não entendo o que está acontecendo." Isso transforma a nossa perspectiva e nos dá paz em meio às tempestades da vida. Por fim, o louvor e a gratidão nos aproximam de Deus. Quando louvamos, estamos nos conectando com o nosso Criador de uma maneira profunda e significativa. Estamos reconhecendo que Ele é digno de toda a honra e glória, e que tudo o que somos e temos vem dele. Isso nos coloca em uma posição de humildade e dependência, reconhecendo que sem Deus, nada podemos fazer. Em resumo, a criação de Deus é motivo de louvor e gratidão em todos os aspectos. Seja admirando as maravilhas da natureza ou refletindo sobre o cuidado de Deus na nossa vida, temos motivos de sobra para agradecer e louvar. Que possamos viver com um coração grato, reconhecendo a bondade de Deus e louvando-o por quem Ele é e pelo que Ele tem feito por nós. Afinal, como diz o Salmo 139, fomos criados de forma assombrosamente maravilhosa. E isso é algo digno de louvor. Antes de encerrarmos, quero aproveitar este momento para expressar minha sincera gratidão a cada um de vocês que assistiram a este vídeo. Sua presença aqui é fundamental.
E é por causa de vocês que continuamos a explorar juntos as profundezas da criação de Deus e todos os ensinamentos que ela nos traz. Espero que esta reflexão tenha tocado seu coração e que você tenha encontrado motivos para louvar e agradecer. Não apenas por tudo que Deus criou ao nosso redor, mas também por tudo que Ele tem feito na sua vida. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com amigos e familiares. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a espalhar essa mensagem de louvor e gratidão. Sua participação é muito importante para nós. Vamos continuar juntos nessa jornada de descoberta e fé, sempre buscando reconhecer a grandeza de Deus em cada detalhe da nossa vida. Muito obrigado por estarem aqui hoje e até a próxima.